verso 17, está estourando aqui em cima, se puder tirar. João capítulo 1, verso 17. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Porque a lei foi dada, a graça veio. A lei foi dada, mas a graça, ela veio. Porque a graça é uma pessoa. Preste atenção, olha aqui para mim. Eu converso com muitos irmãos. E ao conversar com os irmãos, uma das coisas que é comum ao conversar com os irmãos, eles começam a contar as bênçãos. E eles falam: eu sou abençoado nisso, sou abençoado naquilo, a minha casa é uma bênção. Mas sempre tem uma área que ele ainda não foi abençoado, que ele não recebeu a resposta, que ele não teve êxito, não teve sucesso ainda. Não é que ele não terá, ele não teve ainda. E é perceptível na vida dos irmãos que ele é abençoado em tantas áreas, mas naquela área que ainda a resposta não veio, é motivo às vezes de uma vida frustrada, é motivo às vezes de uma vida triste, abatida, depressiva às vezes. Por quê? Porque todo o foco desse irmão não está mais no que ele tem, no que ele tem recebido, nas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dele, mas o foco dele está naquilo que não veio ainda, naquilo que ele não recebeu ainda, naquilo que ele não foi transformado ainda. Então, eu conheço muitas irmãs que não engravidaram ainda. Então, todo o foco delas está naquilo. Eu entendo perfeitamente. Para a mulher, é de fato chega um momento que é até uma necessidade. Mas sabe o que acontece? Às vezes o foco está só nisso. Está só nessa questão. Sendo que em todas as outras questões, é abundante a bênção de Deus na vida dela. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos que às vezes têm uma dificuldade, um problema, mas tem 10 que ele é muito abençoado, muito feliz. Deus tem derramado de fato sobre a vida dele a abundância de graça. E você sabe a conclusão que esses irmãos chegam? A conclusão é o seguinte: eu não tenho favor de Deus, eu não tenho a bênção de Deus, Deus não me abençoa. Ele perde todo o foco das bênçãos e fica simplesmente focado naquilo que ele não recebeu. Você sabe, quando você crê errado, você começa a ter uma prática de vida errada. E quando você acha que você não tem a graça, não tem o favor, por causa de uma determinada, um item da sua vida que ainda não houve uma resposta, você então cria uma crença errada e começa a viver por essa crença errada. Sabe, algo que você não pode esquecer. Não pode esquecer. A graça não é algo. A graça não é uma coisa. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Quantos tem Jesus aqui? Então diga comigo: eu sou agraciado. Eu sou favorecido, porque Cristo Jesus habita dentro de mim. A Bíblia diz que a lei foi dada. A lei escrita em pedras foi dada. Moisés deu, mas a graça não foi dada. A graça veio, porque a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Se você tem Cristo, você tem a graça de Deus dentro de você. Agora você precisa crer certo, para você provar das bênçãos de maneira correta. Entende? Não é por causa de uma área da sua vida, que ainda a bênção não chegou, que você não tem
a graça de Deus, você não tem o favor de Deus, você não tem a resposta de Deus, você tem sim, em todas as demais áreas. Deus já te abençoou tremendamente, mas falta uma. A Bíblia diz que Deus pode tardar ao nosso tempo, mas Ele não falta. Se Ele prometeu, Ele será fiel para com a sua vida. Fala para o seu vizinho, ele vai ser fiel com você. Ele vai ser fiel. Eu queria usar o exemplo de Ana. Ana que está lá em 1 Samuel. Olha aqui para mim. Você não pense que pelo fato de Ana não ter filho, o fato de Ana não ter filhos, não quer dizer que ela não era abençoada, que ela não era cheia de graça. Deixa eu só te lembrar algo. Sabe o que significa o nome Ana? Graça. O que significa o nome Ana? Graça. O nome Ana simboliza graça, representa graça. Agora, pastor, mas ela não tinha filhos. É verdade, ainda não tinha. Demorou a ter. Mas isso quer dizer que ela não era agraciada? Isso quer dizer que ela não era abençoada? Isso quer dizer que ela não estava debaixo do favor? Não, sim estava. Eu vou te mostrar alguns pontos curiosos na vida de Ana, que mostram o favor de Deus na vida de Ana. Muitas mulheres querem casar. Quem é irmã, diga aleluia. É porque eu não falei direito. Quantas irmãs solteiras tem aqui, diga aleluia. Está fraco mesmo. Eu sinto que a bênção vai demorar aí nesse caso. Então, muitas irmãs querem casar. Ana era casada. Essa bênção chegou na vida dela. A bênção de Deus vai chegar na sua vida também, minha irmã. Você vai ser casada e bem casada com o homem de Deus. Você, varão, vai ser casado com a mulher de Deus. Você que já é casado, já casou com a mulher de Deus e com o homem de Deus. Preste atenção, ela casou. Deus respondeu. Mais do que isso, ela não casou com qualquer um. O homem era podre de rico. Rico. O que é melhor? Casar com um homem bonito e rico ou bonito e pobre? Ah, pastor, não estou nem aí para beleza. Eu quero saber se é homem de Deus. Tá bom. O que é melhor? Um homem de Deus rico ou um homem de Deus pobre? Qual que é melhor? Pois ela casou. Mas ela não só casou, o homem tinha dinheiro. Que apartamento você quer, amor? Escolhe. Ah, estou querendo trocar os móveis. Vai lá, troca tudo, eu pago. O sujeito era rico. Eucana era rico. Então, ela casou. Não só casou, casou com um homem próspero, um homem rico. Essa mulher era agraciada, o nome dela é Graça, ela está cheia de graça. Você não vê falar, ela era estéril, não podia ter filho até então, mas você não vê problemas de saúde na vida dela? Ela não tinha nada, saúde perfeita. Tudo bem que ela esperava um filho, mas todas as áreas da vida dessa mulher era bênção pura. Quantos tem uma vida aqui de bênção pura? Diga aleluia. Fala para o seu vizinho, sua vida é cheia de bênção. Sabe, eu fico preocupado porque que irmãos não conseguem enxergar a bênção de Deus na vida deles. Então, aí ele ganha pouco. Ei, olha para cá, ele ganha pouco. Ele trabalha e o salário dele é pequeno. Sim, vai chegar, você vai ganhar muito bem amanhã. Mas e as outras áreas da sua vida? Você é muito bem casado, tem filhos maravilhosos, tem uma célula muito boa, a sua família é joia, tudo, você tem saúde, tudo é cheio de graça. Mas o foco está, eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro. Vai chegar como o filho de Ana chegou, a bênção na sua vida vai chegar também. Diga aleluia. Mas muitos estão focados. Ele não está focado no todo que ele tem de bênção. Ele está focado na única coisa que ainda não chegou. Que ainda não veio a resposta. Ana era uma mulher abençoada. Muito bem casada. Casada com um homem próspero.
tinha uma casa muito boa, tinha saúde, mas faltava-lhe uma coisa, o filho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, vamos ler a história de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui que esse homem era, que essa mulher era abençoada. Ela era casada, bem casada, o homem era rico e temente a Deus, crente. Todo ano subia para sacrificar ao Senhor, temente a Deus. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções, desde a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Deixa eu mostrar algumas lutas de Ana aqui. Primeiro, a luta de Ana com foco no problema. Foco no problema. Ana queria ser mãe. O foco de Ana ele queria ser mãe. Isso é legítimo. Nenhum problema nisso. A questão é, todo o foco de Ana estava na sua esterilidade. Isso levou ela a ficar depressiva. Isso levou ela a ficar amargurada. Isso levou ela a perder a fome, a perder o sono, a perder tudo que ela tinha. Toda a vida que ela tinha, que era uma vida muito boa, ela perdeu em função de algo que ainda ela não tinha. É assim que muitos irmãos enfrentam situações nessa área como Ana. Por quê? Porque tem toda uma situação, toda uma vida muito boa, mas por causa de algo que ele está esperando, que ainda não veio, isso rouba a sua alegria, isso rouba a sua paz. Ele não consegue servir a Deus, ele não consegue viver bem em casa, ele fica irritado, amargurado. Você sabe uma das evidências de gente amargurado? É que ele não consegue ficar bem em paz. Já viu gente, você conversa com ele, você não sabe se ele está irado, se ele vai te matar. Já viu gente assim? Você cumprimenta ele, você não sabe se ele vai te dar um tiro. Parece que o sujeito está com semblante irado. Entende? Crente, cheio do Espírito, tem que ter o semblante alegre. Você está alegre? Está alegre? Pastor, você não sabe o que não veio ainda, tem um monte de coisa na minha vida que não rompeu. Não rompeu, mas vai romper. Espere alegre até a bênção chegar, diga aleluia. Não chegou ainda, mas vai chegar na sua vida. Foi assim com Ana, mas o foco de Ana estava na esterilidade. Não deixe a área estéril da sua vida roubar a vida e a alegria do seu coração. Entende isso? Não deixe, não deixe. Muitos irmãos são roubados totalmente. Não vivem alegres, porque estão esperando algo. Viva alegre enquanto espera. Viva alegre enquanto espera. Muitos irmãos não conseguem servir a Deus.
porque estão esperando. Se você confrontar ele, ele fala: pastor, o dia que Deus resolver essa questão da minha vida, pode contar comigo que eu vou servir a Deus. Deixa eu te dizer, você não espera, você vive alegre na sua plenitude, da maneira que está. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Segundo, a luta de lidar com a bênção do outro. Olha o verso 2. Verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Eu acho que esse aqui é o maior desafio que alguém enfrenta. Qual que é o desafio? É você desejar algo, você querer demais algo, e Deus dá primeiro para o seu irmão, e não dá para você. Já passou por isso? Você quer demais um carro, mas o seu irmão compra o carro primeiro. Você quer demais casar. É comum isso em algumas casas que tem duas irmãs, a mais nova e a mais velha. Aí o correto é a mais velha casar, depois a mais nova. Mas aí a mais nova casa primeiro. E a mais velha fala: nossa, que bênção. Que bom que você casou, parabéns para você. Jesus disse o seguinte, que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu vou te falar, chorar com os que choram é fácil. É fácil. O sujeito está lascado, se chorar com ele é fácil. Eu quero saber você se alegrar. Você está louco para comprar uma casa e ele fala: ganhei hoje de presente. Aí você... Vamos fazer festa. Vamos demais, irmão. Que bênção que você tem uma casa. Em nome de Jesus, logo eu vou comprar a minha também. Aleluia. Então, o desafio não é chorar com quem chora. Entende? O cara tinha uma casa e perdeu a casa. Você fala: não, irmão, vai lá, consola ele, chora com ele, abraça ele, tadinho, perdeu a casa. Mas o duro é quando você quer algo e Deus dá primeiro para o outro. Aí esse é o teste. Ana não tinha filhos, mas Penina era uma parteira de mão cheia. Parteira não, uma parideira de mão cheia. Entende? 9 meses vinha mais um. 9 meses mais. Já viu mulheres assim? Você sabe, a mulher não foi feita para menstruar. Cientificamente falando, mulher não foi feita para menstruar. Ela foi feita o seguinte: para terminar de gerar um filho e gerar outro. Entendeu? Terminou 9 meses, outro. 9 meses, outro. Entende? Então veja, Ana teve que lidar com isso. Ela queria demais ter um filho, mas aí Deus só dava filho para Penina. Aí imagina, primeiro filho de Penina, tal. Naquela época o homem tinha mais de uma mulher, então Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Aí primeiro filho de Penina, nossa, aí o marido alegre, e ela pensa: nossa, o próximo agora vai ser o meu, né? Aí passa um ano, outro filho, Penina de novo. Pensa, e ela quer demais, é o sonho dela. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que o seu foco estiver no problema e não na bênção, você sai debaixo do favor de Deus. Sabe por quê? Se Deus é Deus, se Deus é dono do ouro e da prata, se Deus é médico dos médicos, se é Ele que governa o universo na palma da sua mão, se Ele é nosso Senhor, nós somos servos, por que que nós definimos o tempo e não Deus? Está me entendendo ou não? Quem é que define o tempo? Sou eu? É você? Ou é Deus que define o tempo na nossa vida? Então, fala para o seu vizinho: espere com alegria. Espere com alegria. Não faça como Ana, se amargurou. É frustrante às vezes, quando o outro recebe aquilo que nós tanto queríamos. Não foi diferente com Abraão. Projeta para mim Gênesis 20, verso 17. Gênesis capítulo 20, verso 17. Diz assim: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque,
sua mulher, suas servas, de sorte que elas puderam ter o quê? Filhos. Agora eu te falo, qual foi a promessa de Deus para Abraão? Dar para ele um filho. Mas aqui quando ele desceu no Egito, ele tinha filhos? Não tinha. Mas Abimeleque tinha um problema em casa. As mulheres não geravam filho. Deus falou para Abraão, ora com eles. E Deus vai fazer um milagre. Abraão orou com eles e todos foram curados. As mulheres começaram a engravidar. Mas a sua esposa não tinha filhos. Não tinha filho. Abraão passou por esse teste. E eu vou falar algo para você. Isso é um teste na sua vida. Você quer demais algo. Mas aquilo que você quer especificamente, às vezes o outro irmão recebe. E é abençoado naquela área. Isso é um teste para você. Não fique amargurado. Se alegre com ele. Porque no tempo certo, Deus vai abençoar você. No tempo certo. No tempo certo, Deus vai abençoar você. Então, terceiro, a luta do tempo. Verso 7, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano. De ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Para muitos, esperar é o grande desafio. Para muitos, esperar é o grande desafio. Tem gente que não aguenta esperar. Por que você está preocupado? Espera. Você já viu, se eu parar de falar aqui, ficar uns 5 minutos sem falar, você fala, o que está acontecendo? O pastor vai estar dando um infarte? Será que ele viu um anjo passeando pela igreja? Nós temos uma dificuldade grande de esperar. Por que que Saul, todo mundo critica Saul. Saul era um homem de Deus até então. Era um homem de Deus. Aonde foi a reprovação de Saul? Na espera. Samuel falou para ele, rapaz, Saul disse, o exército está à nossa volta. O que nós vamos fazer? Vamos guerrear ou não? O sacerdote falou, espera, eu vou viajar 7 dias. Eu volto, vou oferecer sacrifício e nós vamos para a batalha. E vamos vencer a batalha. Era simples, era só esperar 7 dias. Saul não aguentou. Não aguentou. A função dele era de rei. A função de Samuel era sacerdote. Sacerdote tinha uma função, o rei tinha outra função. Saul não aguentou, ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Quando Samuel chegou, disse para Saul, você é louco, rapaz. Hoje o Senhor rasgou o seu reinado. Hoje o Senhor te rejeitou. Tudo por quê? Porque não aguentou esperar. O teste da nossa vida é o tempo. Aprenda a esperar, porque no tempo certo, não no nosso, mas no tempo de Deus, as respostas virão na sua vida. No tempo certo. No tempo certo. Tem coisas que eu quero tanto, tão rápido, mas não adianta. Deus tem falado comigo. Aquieta o seu coração e espera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Aquieta o seu coração. Muitas vezes nessa agitação de querer rápido, de querer muito, você se frustra no meio do caminho. Você não aguenta esperar. Deus prometeu para Abraão um filho. Ele não aguentou esperar. O que ele fez? Deitou com Agar e gerou um filho. O filho foi rejeitado por Deus. Ismael, fruto da carne. Por quê? Porque não esperou. Tudo que você faz na sua força, tudo que você tenta fazer na sua força, sem Deus, sem estar alinhado com o tempo de Deus, será fruto da carne, não vai ter êxito. Pode crescer, pode avançar, mas num determinado momento vai cair, porque não é fruto daquilo que é de Deus, é fruto da obra da carne, da força humana. Tudo aquilo que nasce de pé, nasce para cair, mas aquilo que nasce de joelhos na presença de Deus, nasce para ficar em pé.
Está me entendendo? Espere. Espere. Pastor, quanto tempo? Espera o tempo que precisar. O senhor não está entendendo. Eu já sou um jovem de 22 anos e não casei. Espere mais 5. Pastor, eu sou um jovem de 25 e não casei. Espera mais 10. Mas espere. No tempo certo, as portas se abrirão. E eu vou te falar, sabe por que está demorando? Olha para mim, sabe por que está demorando? Deus não demora, Deus capricha. Deus está caprichando na sua bênção. Fala para o seu vizinho, a bênção vai ser grande. Vai ser grande. A luta do tempo. Davi esperou 15 anos. 15 anos, do dia que ele foi ungido até o dia que ele assumiu todo Israel. 15 anos esperando, fugindo. Mas por quê? Porque nós precisamos de fato esperar. Olha o Salmo 40, verso 1. Olha o que ele diz no Salmo 40. 15 anos esperando. E o que ele declara no Salmo 40, verso 1? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pode estar demorando no seu cronômetro, no seu relógio, mas Deus tem o seu tempo e a sua hora. E a hora que chegar o tempo de Deus, você verá a abundância de Deus na sua vida. Amém? Quarto, a luta de vencer a justiça própria. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. 1 Samuel 1, 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia a voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Veja, a situação de Ana só foi agravando. Primeiro, ela teve que lidar com a esterilidade. A outra tinha filhos e ela não tinha. Aí ela teve que aceitar a ideia de que a concorrente realmente tinha os filhos e até então, nada. Ela já era estéril, agora tem que lidar com a concorrente que tem e ela não. Mais do que isso, a sua concorrente irritava. Eu não sei como que uma mulher irrita a outra. Eu não sei. As irmãs me expliquem. As duas são mulheres do mesmo marido. Eu acho que um entrava com o filho, o outro na mão, e o outro falava para ele, cuida desse aqui para mim, enquanto eu dou mamar para esse aqui, sua seca. Cadê seu bucho com o filho? Eu não sei o que. A Bíblia só diz que ela irritava. Alguma coisa ela falava para irritar. Entende? Mas veja, ela tem esterilidade, a outra tem filha, não tem. A sua rival a provocava. E o marido tenta consolar. Eu vou te falar um negócio. Nunca tente consolar uma mulher quando ela está irritada. Eucana chegava para ela e dizia, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meu amigo, ela quer um menino. Você pode ser bonito do jeito que for. Você pode ser rico do jeito que for. Ela quer saber o seguinte, cadê o menino? Você é bom? Então me dá um filho. Seu monstro. Que adianta o seu dinheiro? E não tem filho? Cadê meu filho? Eu quero meu filho. Eu penso que as tentativas de Eucana de apaziguar não dava certo. Ana chegou ao ponto de não mais comer. Alguém que chega ao ponto de perder a fome por algo. A vida de Ana se resumiu em chorar.
e não comer. Eu conheço irmãos, não por causa de filho, mas que perdem a fome por problemas não resolvidos. Perdem o sono, não conseguem dormir. Por quê? Por causa de uma situação. A mesma situação de Ana. Por quê? Porque o foco está somente naquele problema. Mas o golpe final na vida de Ana veio através de Eli. Eli, quando a viu na igreja de manhã orando, só com os lábios falava, Eli falou: ô sua bêbada, o que você está fazendo aqui? Bebendo uma garrafa de vinho logo de manhã, entende? E ela ficou então atordoada com isso. Ela teve que ter uma vitória muito forte. Qual que é a vitória? É a vitória da justiça própria. Deixa eu te falar, o que é justiça própria? Eu mereço. Pensa, Ana enchendo o seu coração, dizendo, eu mereço. Por que eu não tenho? Este é o sentimento de muitos irmãos. Por que eu não tenho? Se Deus ama todos, por que Deus dá carro para um e não dá para o outro? Por que Deus dá uma boa família para um e não dá para o outro? Por que o outro casou e eu não casei? Por que o outro está prosperando e eu não estou? Ele é melhor que eu e eu. E ele fica então indignado e se enche de justiça própria. Agora pensa, se nesse inteirinho o pastor te chama a atenção, como é que você lida com o pastor? Safado. Diz que é homem de Deus. Diz que tem discernimento do Espírito. Eu estou aqui orando, cheio do Espírito, diz que eu estou bêbada. Sabe de nada. Vou sair dessa igreja. Como é que eu vou ficar numa igreja dessa? Um pastor natural, carnal, humano? Não. Uma das coisas que Ana venceu foi a justiça própria. Justiça própria. Você sabe, é nesse momento que o erro do líder é um teste para você. O que eu disse? O erro do líder é um teste para você. Deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim. Quem liberou a bênção sobre a vida de Ana? Quem liberou a bênção sobre a vida de Ana? Diga comigo, Eli. Eli quem liberou a bênção na vida de Ana. Agora preste atenção. Se Eli chega para Ana e diz, Ana, você está bêbada. Você não pode estar aqui no prédio embriagada desse jeito. Se Ana tivesse olhado para Eli e dizendo, você não é pastor, é nada. Você quer saber do negócio? Eu vou sair dessa igreja, que essa igreja não presta, você não é homem de Deus. Ela tinha saído e nunca teria filho. Nunca teria um filho. Mas na hora que Eli, o pastor Eli errou com ela, o que ela fez? Ela honrou Eli. Ela disse, não, Senhor meu. Meu Deus, quando alguém erra com você, você chama ele de Senhor? Quando o seu marido erra com você, você fala, ô Senhor meu. Quando sua mulher erra com você, você fala, ô Senhora minha. Quando seus pais erram com você, quando o seu líder erra com você, quando o seu pastor erra com você, qual que é a sua atitude? A sua atitude de honrar a liderança libera a bênção de Deus sobre a vida de você. Está me entendendo ou não? Ela falou, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu venho todos os dias orando e pedindo um filho para o Senhor, não me tenha por embriagada, Senhor meu, o Senhor é homem de Deus, e eu estou aqui porque eu lamento e eu peço ao Senhor um filho, é a única coisa que eu peço. Eli olhou para ela e falou, vai, e Deus vai te conceder segundo você está pedindo. Está me entendendo? É maravilhoso demais as coisas da palavra. Ela teve que vencer a justiça própria. Talvez qualquer outro irmão deveria ter apontado o dedo na cara de Eli, do pastor Eli, dado uma dura nele. E falou, não é assim que você age, você é pastor, rapaz. Eu fico olhando quantos irmãos tratam pastores de igual para igual. Você não deveria tratar um pastor de igual para igual. Você deveria tratar um pastor com o máximo de respeito possível. Pastor é um homem de Deus. Líderes que foram colocados na sua vida, o líder de célula, é uma autoridade que Deus colocou. Eu sei que às vezes, os líderes que você tem, não é o que você queria ter.
Mas vou falar algo para você que nós já falamos há muito tempo atrás. Deus te dá o que você precisa na embalagem que você não gosta. Está me entendendo? O líder que você tem é o que você precisa ter. O pastor que você tem é o pastor que você precisa ter. E eu vou falar mais, os pais que você tem, é os pais que você precisava ter. E você casou com a mulher que você precisava ter. E você tem um marido que você precisava ter. E você está na igreja que Deus preparou para você. E eu sou o pastor para falar na sua vida. Aleluia. Deus faz as coisas certas. Ao invés de você ficar indignado com a liderança, com a autoridade, honre a autoridade, porque eles liberarão a bênção sobre a sua vida. Uma palavra de Eli fez toda a diferença na vida de Ana. Que Deus conceda segundo está no seu coração. Ana recebeu a bênção. Tudo porque venceu a justiça própria. A justiça própria é o inferno, irmãos. É o inferno. É a atitude do irmão do filho pródigo. De ficar irado com o retorno do irmão. De ficar irado do pai abençoar o irmão. De comprar roupa, de dar anel, de dar sandálias. Preste atenção. Se alegre com os que se alegram. E Deus vai abençoar você. Amém? Deus vai abençoar você. 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por uma mulher que bebe. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha o verso 18. E disse ela, ache a tua serva mercê. O que é mercê? O que é mercê? Repita comigo, graça. E disse ela, acha a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando o seu foco sai da sua necessidade, Deus abre as portas para você. Enquanto você está com foco na sua esterilidade, você está amargurada, você está angustiado, você não vê a resposta de Deus. Mas quando você tira os olhos da sua esterilidade, do seu problema, e descansa em Deus, a resposta vem na sua vida. Está me entendendo ou não? Então, você vai conversar com alguns irmãos, de 10 palavras que eles falam, eles repassam, eles canalizam para o problema que ele está vivendo. Então você pergunta, como é que está a sua vida? Eu gosto sempre, quando eu vou conversar com o irmão, ele fala, não, pastor, tudo bem e tal, mas estamos com uma dificuldade aí ele fala do problema. Aí o que eu faço geralmente quando eu estou conversando com esses irmãos? Eu falo, pois é, mas seu casamento é tão abençoado, não é? É, pastor, nossa, meu casamento. Pois é, sua mulher é tão de Deus, não é? Pastor, demais. Nossa, mas seus filhos são ótimos, né? Nossa, pastor, demais. Pois é, mas que empresa boa que você está trabalhando. Não, pastor, é mesmo. E eu começo a mostrar para ele a abundância de coisas boas que tem ao redor dele. Mas não adianta, ele só fala daquele ponto. Qual ponto? A sua esterilidade. Ele só fala do seu problema, aquilo que ainda não veio. E aí, se ele fica focado nisso, ele começa a se encher de justiça própria. Ele fala, eu mereço. Por que Deus não me dá? O que eu fiz de errado? Como se fosse pelo que você faz ou não faz que você é abençoado. Nós não determinamos a bênção de Deus. A bênção de Deus não é porque eu fiz ou deixei de fazer, mas é porque Cristo liberou a minha bênção lá na cruz. A cruz é a resposta para nós. Deixa eu te mostrar alguns pontos aqui na vida de Ana. Primeiro, 1 Samuel 1,15. Humildade. Repita comigo, humildade. Humildade. E eu fiquei sabendo que um pastor domingo passado foi pregar e bebeu água ungida.
É verdade? Diz que foi uma palavra abençoada depois que ele bebeu a água, né? Me disseram. 1 Samuel 1,15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Diante do problema e das circunstâncias, a nossa humildade é checada. O que eu disse? Diante dos problemas e das circunstâncias, o que vai ser checado? A minha humildade. A minha humildade vai ser checada. Por quê? Porque as afrontas virão. E eu vou te falar, as afrontas às vezes vêm por pessoas próximas de nós. E não é porque elas são malignas, não. Porque as pessoas erram. Sim ou não? As pessoas erram. Maridos erram, esposas erram, os filhos erram, líderes erram. E eles vão errar com você. A questão é, o seu coração é que faz a diferença. Porque você está preocupado. Você só quer a bênção, você quer aquela resposta, você quer aquilo. E aí vem um irmão e ainda te pressiona. Para você estourar é muito fácil. Mas preste atenção, a nossa humildade é checada quando essa pressão vem, quando esse teste vem. E às vezes o teste vai vir com uma pregação, o teste vai vir na célula, o teste vai vir na família, entende? Você vai se sentir às vezes humilhado, mas é isso mesmo. Deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim. Quem é humilde, nunca é humilhado. Está me entendendo ou não? Já viu gente dizer, eu fui humilhado? Já viu gente dizer isso? Quem já ouviu? Quem já disse isso? Só os honestos levantam a mão. Eu já falei, fui humilhado naquele lugar. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Quem é humilde, não tem como ser humilhado. Ele já é humilde. Está me entendendo ou não? Agora, deixa eu falar algo para você. Água só corre para baixo. Ei, água só corre para baixo. Água não corre para cima. A Bíblia diz que Deus abençoa o humilde, mas resiste ao soberbo. Preste atenção. A água não corre para cima, a água da graça só corre para baixo. Por que Jesus foi batizado no Jordão? Porque o Jordão é a parte mais baixa da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Ele desceu na região mais baixa. Ele era Deus, deixou de ser Deus para ser batizado por um homem. Por quê? Porque quem se humilha não tem jeito de ser humilhado. Está me entendendo ou não? Quem se humilhou, ninguém vai humilhá-lo. Quem não tem justiça própria não é humilhado. Agora quem tem nome, quem tem algo que não pode perder, está sujeito. Agora quem não tem nada, por isso que você olha para Jesus. Jesus veio de uma família pobre. Jesus veio de uma cidade que todo mundo falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem aqui é de Miranorte? Pode vir alguma coisa boa de Miranorte? Quem aqui é de Miracema? Pode vir alguma coisa boa de Miracema? Deixa eu falar algo para você. Jesus não tinha nome. Jesus não tinha pedigree. Jesus não tinha faculdade. Jesus não tinha nome de família. Jesus não tinha nada. Entende o que eu estou dizendo? Mas como que humilha Jesus? Jesus já se humilhou, ele deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, de servo, e se humilhou até a morte de cruz. Quem se humilha não é humilhado. Se você está sendo humilhado é porque tem algo na sua vida ainda de justiça própria. Fique em paz, fique em paz. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. A posição de Ana foi de se humilhar. Quando Eli abordou, ela se humilhou. Simplesmente se humilhou. Falou, não, Senhor meu. Não, Senhor meu. Quando você não se humilha, você não chama de Senhor. Você chama de outra coisa. Você já viu? Você quer ver justiça própria? Deixa alguém te fechar no trânsito.
Esses dias uma irmã estava discutindo comigo, dizendo que não acreditava no que nós pregamos. Que nós pregamos que o homem tem duas naturezas. O homem tem, quando ele caiu, ele ingeriu para dentro de si a natureza serpentina, a natureza da serpente. Depois que ele converte, ele ingere para dentro de si a natureza divina. Então ele tem duas naturezas. Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Paulo chega a dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque dentro de mim tem o velho homem e o novo homem, duas naturezas. Ela falou: não acredito, para mim só tem uma. Mas é fácil de perceber a natureza caída. É um fechar o trânsito. Quando um fecha no trânsito, quando o sujeito abre a boca, dá quase para ver a língua da cobra. Já viu? Quase dá para ver a linguinha da cobra. Parece que chega, sai o veneno, esguincha. Entende? Você vê irmãos tão abençoados, mas no trânsito ele fala algumas coisas e faz alguns gestos. Você fala: meu Deus, ele esqueceu que ele é crente. Quer ver outro lugar que você percebe justiça própria? É no estádio de futebol. Estádio de futebol. Eu não sei, parece que os irmãos transtornam-se. Eu fui uma vez, eu falei: nunca mais eu volto num lugar desse. Só se tiver um culto. Não tem condição. Aí. Tudo bem xingar a mãe do juiz. Entende? Mas aí eles começam a xingar um ao outro. Eu fui no jogo do Flamengo e do Santos, lá no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. E como que são cheios de justiça própria, não aceitam perder, e se perde, sai na rua e um quer bater no outro, matar o outro. Acontece de um torcedor matar o outro, por quê? Porque ele não aceita a derrota. E ai, se um humilhar a torcida do outro, porque não pode ser humilhado. São bons demais. Cuidado com a justiça própria. Deus só abençoa quem não merece. Fala para o seu vizinho: Deus só abençoa quem não merece. Se você merece, então a bênção não é para você. Segundo, verso 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, pois pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adorou perante o Senhor. E voltaram e chegaram a casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, 9 meses, teve um filho. E aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor lhe pedi. Do Senhor lhe pedi. Deixa eu falar algo para você. O dia que Ana, preste atenção, o dia que Ana esqueceu do seu problema, o dia que Ana esqueceu do seu problema e focou em Deus, na graça, o milagre veio. Olha aqui para mim. O dia que Ana esqueceu, tirou o foco do problema, não foi assim? Ela chegou para Eli, ela falou: acha a tua serva à mercê diante de ti. E Elias falou: que o Senhor conceda a você. Presta atenção, ela parou de olhar para o problema, ela levantou, diz a Bíblia, e comeu. E o seu semblante, na hora que ela levantou, já era de alegria, porque ela não estava focada mais no seu problema. Presta atenção, enquanto você estiver de olho no problema, a resposta não virá. O dia que você... Eu vou falar um negócio aqui agora, parece que não é espiritual. Mas preste muita atenção. O dia que você parar de orar por isso, Deus vai te abençoar. Está me entendendo ou não? Não, você não entendeu. Você vai orar, o que você ora? É só sobre aquilo. E aí na sua cabeça, ensinaram para você o seguinte: enquanto, ore até receber. Pois eu estou dizendo para você, você já orou?
para de orar sobre isso agora. Vai orar pela célula. Vai orar pelos irmãos novos convertidos que estão chegando. Vai orar pela sua casa, pelo sofá. Esquece do seu problema. A hora que você esquecer, comer. Crente tem que comer. Comer, alegrar, começar a fazer festa na sua casa. Sabe o que vai acontecer? O seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. Mas enquanto você estiver embirrado, o dia que eu tiver essa resposta, eu vou ser feliz. O dia que Deus me responder, eu vou ser uma mulher completa. O dia que Deus fizer, eu sou um homem abençoado. Enquanto Deus não fizer, eu vou orar até Deus fazer. Aí Deus olha e fala, você está achando que é pelo muito orar que eu vou te dar, né? Você está achando que você compra aqui com um pacote de oração? Recarrega lá no comércio lá, tantos créditos de oração e ora para valer. Porque se eu orar, Deus vai fazer. Você não compra Deus. Deus não está à venda nem por oração, nem por jejum, nem por coisa alguma que você faça. Porque não é pelo que você faz, mas é pelo aquilo que Ele fez. E a bênção virá porque Ele te ama. Mas eu sou de oração, pastor. Eu vou orar até Deus fazer. Porque se eu orar, Deus faz. Vai, justiça própria. Vai babar de orar e Deus não faz. Vai babar de jejuar. Faz igual Ana, não come mais. Seca. Além de não ter filho, vai ficar seca. E o marido fala, o que foi que você está tão magra? É para você, amor. Não, perdeu a fome. Perdeu a fome. Entende o que eu estou dizendo? As disciplinas espirituais não é para comprar a Deus. As disciplinas espirituais é para trabalhar o nosso espírito. Para disciplinar o nosso espírito. Eu não oro porque Deus precisa de oração, eu oro porque eu preciso de oração. Eu não jejuo porque Deus vai fazer porque eu jejuei, eu jejuo porque eu vou se tornar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Eu não leio a Bíblia porque Deus precisa olhar e me ver, o tanto que eu sou bom lendo a Bíblia. Nossa, até que eu não sou ruim, eu li 3 capítulos da Bíblia hoje. Até que eu não estou fora. Não, eu leio a Bíblia porque eu preciso conhecer a palavra. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Aquilo que Deus precisa me dar, eu preciso descansar na sua presença. Quem está me entendendo, diga amém. Fala para o seu vizinho, descansa na presença do Senhor. Enquanto Ana ficou ansiosa, enquanto Ana não comia, enquanto Ana ficou amargurada, enquanto Ana ficou triste, a resposta não veio. O dia que ela levantou e tomou a decisão de alegria, de confiar na palavra do profeta e descansar, o milagre chegou. O milagre veio. Às vezes você está tão preocupado, que você impede o favor de Deus na sua vida. A Bíblia diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida de você. Por último, verso 19. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Antes ela vivia amargurada e chorando pelos cantos. Após ela levantar com semblante de alegria, após ela tirar o foco do problema, ela começou a viver a vida normal. A Bíblia diz que ela comeu, está escrito. A Bíblia diz que ela comeu e foi adorar a Deus, foi servir a Deus. Só que eles, preste atenção, olha aqui para mim, eles foram adorar e voltaram para casa. Voltando para casa, ela foi dormir com o marido. Sabe o que é dormir com o marido? Ter prazer. Ela foi simplesmente ter prazer com o marido. E nessa hora Deus lembrou. Sabe quando é que Deus lembra de você? Quando você está adorando, tendo prazer de novo na célula, na obra de Deus.
tendo prazer na casa, nas coisas de Deus, tendo prazer na família. As coisas de Deus são feitas quando você tem prazer nele. Aí então a resposta virá. Sabe, eu quero declarar na sua vida: tire o foco do problema, volta a ter prazer na sua célula, nos irmãos, tenha prazer em estar com eles, tenha prazer em adorar, tenha prazer em dizimar, tenha prazer em ouvir a palavra, tenha prazer em ler a Bíblia, vai ter prazer em Deus. Quando você tiver prazer em Deus, eu quero dizer que todas as bênçãos que estão pendentes virão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fique de pé onde você está. Eu gostaria de convidar você hoje. Não converse, olhe para cá. Eu gostaria de te convidar hoje a tirar os olhos da sua esterilidade. Você está me ouvindo? Eu quero te convidar hoje a tirar os olhos da sua esterilidade. Eu não sei qual que é a sua esterilidade. Talvez seja um problema financeiro. Talvez um problema no casamento. Um desemprego. Problema de saúde. Mas eu quero te convidar a tirar o foco disso. Faz como Ana. Simplesmente alegre o seu coração. Viva a vida para Deus. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o seu coração estiver em Deus, todas as demais coisas Deus dará a você. Eu vou falar algo para você. O que é mais valioso para Deus? O que é mais valioso para Deus? O filho ou as coisas? Eu vou te explicar para você entender. Quantos aqui têm filhos? O que é mais importante para você? O filho ou coisas? Então, você tem uma bicicleta. O que é mais importante? É mais fácil você ficar sem o filho do que a bicicleta? O que é mais fácil? O que é mais importante para você? Não é a bicicleta, é o filho. O que é mais importante para Deus? Os seus filhos ou as coisas? Se você é mais importante para Deus como filho, a Bíblia diz o seguinte: se Deus não poupou o seu único filho em favor de nós, vai nos poupar o quê? Vai nos poupar alguma coisa? Não. Então, se Ele tem o seu coração, e você é importante para Deus, e Ele tem o seu coração, então não tem nada que Ele vai te negar. Nada. Agora, se Ele não tem o seu coração, às vezes Ele não dá as outras coisas. Ele não dá, porque o seu coração não é dele. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus se faz forte para aqueles que o coração é de Deus. Eu não estou falando de pecado. Ei, há uma diferença. Se você pegar uma água, há uma diferença muito grande. Esta água, ela é limpa e é pura. Isso aqui é limpo, mas não é puro. Compreende o que eu estou dizendo? Ter sujeira no coração, nada aqui é sujo. Eu vou sujar para você entender. Isso aqui está sujo? Sim. Sujo e misturado. Isso aqui está limpo e puro. Um coração sujo é um coração cheio de pecado. Preste atenção. Pecado já foi condenado lá na cruz. Já foi pago lá na cruz. Mas não adianta ter um coração limpo, precisa ter um coração puro. O seu coração precisa ser para Deus. Jesus chegou a um ponto e disse para os discípulos não, disse para os fariseus: vocês analisam a Bíblia, porque julgais ter nela a vida eterna,
mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Pedro teve a resposta certa: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida? Religião é um inferno. Nós não estamos aqui por causa da religião, nós estamos aqui por causa de uma pessoa. A graça não é uma coisa, a graça não é uma força, a graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. Deus pode te dar tudo que você quer, mas antes Ele quer o seu coração, Ele quer você. Ele quer que agora, na hora de orar, Ele tenha o seu coração, a sua vida. Mais do que dar coisas para os meus filhos, eu quero eles. Entende o que eu estou dizendo? E às vezes o que Deus não tem, é o seu coração. E o que o Deus quer hoje, é o seu coração. Se Ele tiver o seu coração, eu vou te dizer, você vai ter tudo da parte de Deus. Põe a mão no seu coração onde você está.